mais nada. Quando o problema da mesa foi levado até os apóstolos, eles destacaram esse ensinamento, Marcos. Não tem como ter mesa se não tiver palavra e oração. Não tem como, irmã Shirley, existir qualquer outra coisa na vida da igreja se ela não estiver bem fundamentada na palavra do Senhor. E aí, para você que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, ou você que já ouviu esse tema outras vezes, é sempre bom lembrar, essa palavra aqui, irmã Beth, ela chama a nossa atenção para a cultura do reino de Deus, Ana, que Deus estabelece aqui na nossa igreja. Eu louvo a Deus, porque há uma direção muito clara para nós nessa caminhada, há uma direção muito clara, Júlio, há uma direção muito clara, Clarinha, muito clara, eu tive até que reduzir para o diminutivo, senão vai ficar estranho. Há uma direção muito clara, palavra e comunhão, e esse texto aqui, ele dita a cultura da IMEF, ele dita a cultura da igreja do Senhor aqui nesse lugar, inclusive dá nome a um trabalho que nós temos aqui, chamado Atos 6, porque nos chama a atenção para isso. Não podemos permitir que ninguém aqui no nosso meio, ninguém aqui na nossa igreja, caminhe sem a iluminação da palavra do Senhor. É por isso, Carla, é por isso, Mateus, é por isso, Lucas, que nós procuramos trabalhar com vocês de uma maneira muito intencional, de uma maneira muito planejada, de uma maneira muito zelosa, Simone, porque é importante que todos nós aqui, todos nós, leia a palavra, conheça a palavra, entenda a palavra e pratique a palavra. Não é válido para nós, não é importante para nós, não é aceitável para nós permitir, Viviane, que alguém aqui caminhe com dificuldade na palavra e a gente simplesmente ignorar isso. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos prezar para que todos possam ler, compreender e viver a palavra do Senhor. Nosso objetivo é que você possa, na leitura individual na tua casa, no seu devocional secreto, ali no lugar onde é só você e Deus, você possa abrir a sua Bíblia com convicção, Deus vai falar comigo, e que Ele fale ao teu coração. Não ignore isso, não menospreze o valor da palavra de Deus na sua vida, e a gente precisa entender isso. Uma cultura de riqueza no púlpito é uma via de mão dupla. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a cultura de riqueza no púlpito é uma via de mão dupla. Eu vou pedir para projetar aqui, por favor, Romanos 12, versículo número 8. Romanos capítulo 12, versículo número 8. A primeira via que eu quero destacar para nós aqui está no começo do versículo. O que exorta, ou seja, o que ensina, o que aconselha, o que conduz, faça-o com dedicação. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que para existir um púlpito rico é necessário que aqueles que ensinam, aqueles que trazem a palavra, o façam com dedicação. E quando eu falo púlpito rico, eu não falo apenas da pregação no culto de domingo, eu falo também da instrução na escola dominical. Professores de escola dominical, vocês fazem parte dessa cultura de riqueza no púlpito. Eu falo também sobre lideranças de célula. Você que leva uma palavra na sua célula, você faz parte desse mover. Independente da posição que você ocupa, se você é alguém que em algum ambiente, em algum momento, leva a palavra para alguma pessoa, você faz parte desse mover que Deus está operando. E eu faço questão de pontuar esse último exemplo também. Você que faz parte do ministério infantil da nossa igreja, você também faz parte dessa cultura, desse mover que Deus está operando. Cada criança que reconhece o valor do Senhor é fruto do que Deus faz também através da sua vida. Está ali o Luan, jovem Luan. Conversamos bastante essa semana, né, Luan? Luan agora é meu brother, ficamos brother essa semana. O Luan tem 11 anos. O Luan
veio para a igreja juntamente com a Bárbara e com o Tiago, e quando a Bárbara e o Tiago foram recebidos como membro, teve um dia que a Bárbara me procurou para conversar. Aquele dia eu até gelei, Bárbara, eu falei, ai Senhor, será que eles não vão ficar não? Será que aconteceu alguma coisa? E aí a Bárbara virou para mim e falou assim, pastor, o Luan quer se batizar. Eu falei, oh, glória a Deus, glória a Deus. Procurou, pediu para se batizar, e o tempo foi passando, falei com o Luan, falei, ó, vamos batizar você. E aí essa semana, no momento em que nós tivemos ali uma videochamada, conversamos para fazer ali os últimos acertos para o batismo, eu fiquei muito feliz, até postei lá no status do meu WhatsApp, porque eu fiquei muito feliz. Foi uma das conversas mais abençoadoras da minha semana, Luan, porque a alegria de ver você com o olho brilhando para receber o batismo do Senhor, confirma o que Deus tem feito na tua família e também no ministério infantil da nossa igreja. Esse amor que foi gerado tem participação de muitas pessoas. E eu quero dizer para você, você que dá aula para criança, você que dá aula para adolescente, aí a Carlinha que faz parte da classe de juvenis, a Camille, você que trabalha no crescimento dessa turminha que vem aí na vida da igreja, saiba de uma coisa, Deus está te usando para preparar gerações futuras. Eles são o presente da igreja, sim, a gente fala isso, mas vocês estão sendo usados por Deus numa obra que está garantindo um futuro para essa igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu não falo IMEFRE, não, eu falo igreja de Cristo Jesus, igreja do Senhor. E isso faz parte. Se nós fazemos isso, devemos fazer com dedicação. Devemos fazer o ministério do santuário, por exemplo. O ministério do santuário prepara as decorações da ceia, decoração da igreja, e talvez você não saiba, mas essas irmãs, antes de preparar uma decoração, elas se reúnem, procuram um texto bíblico para basear o que elas vão fazer, para direcionar o que elas vão fazer, e baseado na palavra, tudo é feito para decorar a mesa, para te instruir através dos elementos visuais. Hoje, por exemplo, estamos aí, ao longo do ano, caminhando pela via dolorosa de Jesus. Cada mesa, cada mês, nos remete a algum momento, e hoje nos somos remetidos aqui à crucificação. Foi preparado aqui esse ornamento lindo aqui, para lembrar você que estamos aqui, não porque fizemos uma escolha, não porque a gente achou a igreja de madeira bonitinha, mas porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. A palavra está presente, mesmo quando a gente não percebe, está sendo ensinado. Riqueza no púlpito não é apenas ter um sermão expositivo num domingo de manhã e no domingo à noite, é uma cultura em torno da palavra de Deus. A gente conversa em torno da palavra de Deus, a gente dá palestras em torno da palavra de Deus, a gente confraterniza em torno da palavra de Deus. Teve encontro de casais, palavra de Deus. Tem EBF, palavra de Deus. Não abrimos mão da palavra do Senhor. E eu deixo esse primeiro ensinamento para você que ensina, você que traz palavra, mesmo que no ambiente do seu ministério, independente do lugar, independente de quantas pessoas, faça isso com dedicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode erguer a sua mão assim comigo? Você pode erguer a sua mão? Vamos fazer uma oração breve aqui, feche seus olhos, repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, abençoa todos os professores, pregadores, líderes de célula, todos aqueles que ensinam a tua palavra. Para fechar agora, diga assim: que eles façam com dedicação e ânimo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos preciosos? Glória a Deus. Deus abençoe todos os pregadores dessa casa, todos os professores. Você que lida com a palavra de Deus, você é bênção para nós. Só que eu falei que é uma via de mão dupla, não é só para quem ensina, não. Projeta para mim aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Pastor, eu não prego, eu não dou aula, eu não lidero célula, eu não levo palavra em ambiente nenhum na igreja. Eu ouço, você faz parte disso também. O texto bíblico vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, ou em outras versões, honra dobrada,
Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Não estou aqui pedindo aumento de nada não, tá? Fica tranquilo. Mas o que o texto aqui está falando, que está nos ensinando, é sobre uma cultura de valorização e honra daqueles que nos ensinam. O ensinamento que Paulo está trazendo aqui nessa carta a Timóteo é o seguinte, Tiago: a igreja faz parte dessa cultura de riqueza no púlpito. Aquele que ouve a palavra deve ouvi-la com o coração feliz, com o coração aberto, entendendo o valor desse momento, o valor dessa ministração, e é nosso papel cuidarmos, e não só cuidar, mas também zelar e honrar pela vida daqueles que nos ensinam. E aí eu quero que você pense agora aí, quem é sua professora ou seu professor de escola dominical? Quem é o seu líder de célula? Quem é o seu líder de ministério? Quem é a pessoa que te aconselha, que te ensina a palavra? Faz parte dessa cultura honrarmos a vida dessas pessoas. É nosso papel. Não tem como vivermos uma cultura de riqueza no púlpito se quem ouve não está entendendo o valor do ensinamento e da vida da pessoa que está nos ensinando. E eu trago esse exemplo aqui de uma maneira que eu quero que você entenda, não é só para pastor, não é só para bispo, não é só para alguém ordenado oficialmente pela igreja. Aquela pessoa que te ensina a palavra dentro da tua casa, honra essa pessoa com honras dobradas em nome de Jesus. Valorize isso. Quando você zela pela vida de quem te ensina, pela vida da pessoa que cuida de você, você está cooperando para que continue havendo riqueza no púlpito, riqueza de palavra sobre a sua vida. Essa pessoa será abençoada pelo teu cuidado, essa pessoa será renovada pelo teu zelo. Cuide de quem te ensina, cuida de quem te instrui, cuida dessa pessoa, zela pela vida dela, paga uma pizza para ela, manda um copo de água para ela, igual trouxeram aqui para mim aqui, sabe? Chama para conversar, chama para um café, honra a vida dessa pessoa, ou apenas diga para ela, muito obrigado. Porque isso é uma cultura de valorização da palavra de Deus. Quando valorizamos quem ensina a palavra, nós estamos comunicando ao Senhor: Senhor, obrigado pelos instrumentos de Deus aqui nesse lugar, pelos instrumentos de Deus sobre a minha vida, Leda, porque eles têm me abençoado muito, graças a Deus. Tenho sido abençoado. Como é bom, como eu fico feliz de olhar para a nossa igreja, por exemplo, e ver os pregadores que a gente tem aqui, pessoas que ministraram, por exemplo, aqui esse ano, Rogério, Zelinha, Simone, Carla, Júlio César, o Cosme, a Andréia Kerr, sabe, as pessoas, o Tiago, pessoas que Deus usa para ministrar a palavra de Deus. Eu não sei se eu esqueci de alguém aqui, se eu tiver esquecido, me perdoa, mas eu estou olhando aqui, estou procurando. Vocês são preciosos, que alegria. Uma das maiores dádivas que essa igreja pode ter, e ela pode agradecer a Deus, é de poder saber: Senhor, obrigado porque não falta gente para ensinar a palavra do Senhor aqui nesse lugar. Como é bom ser ministrado pela vida do Adeilton, como é bom ser ministrado pela vida de outros irmãos, o Rafael, gente que cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, sobe no púlpito, toma uma posição de ensino e nos instrui fielmente na palavra do Senhor. Isso é uma alegria para nós. Riqueza no púlpito é parte da cultura da igreja que não devemos abrir mão. Mas não é só valorizar, é também entender que púlpito, graças a Deus, não deve ter tabu. Púlpito não tem tabu. E aí quando eu olho aqui para o versículo 3, vamos aqui para o versículo 3 de novo, 2 na verdade, estou confundindo. Versículo 2, os apóstolos disseram aqui: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos ou negligenciemos a palavra de Deus
para servir as mesas. A palavra da sustentação, a palavra da vida. E eu digo para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que o púlpito da nossa igreja, que os ambientes de ensino da nossa igreja não tenham tabus em nome de Jesus. Que alegria saber que nós podemos falar de todos os assuntos baseados na palavra do Senhor. Se tiver que o Senhor nos instruir sobre relacionamento, que Ele nos instrua. Se tiver que o Senhor nos instruir sobre sexualidade, que Ele nos instrua. Se tiver que nos ensinar sobre dinheiro, que Ele nos ensine. Todo e qualquer assunto na nossa vida precisa ser tocado pela palavra de Deus. Púlpito sem tabu, nenhum assunto aqui é delicado demais. Eu sempre que eu falo disso daqui, eu lembro de uma ilustração. Certa vez um pastor que eu gosto muito, irmã Maria, falou assim, ele foi pregar numa igreja, e aí ele chegou na igreja ali, Odaléia, foi recebido por uma galera. E aí a galera chegou ali, Dilceia, foi abraçando ele, e aí viraram para ele e falaram assim, pastor, muito feliz de receber o senhor aqui para trazer a palavra. E aí foram ali abraçando, envolvendo ele, e aí um irmãozinho chamou ele de canto assim, Romildo, e falou assim, ó, mas pastor, só vou te pedir uma coisa, não fala de jogo de azar não, porque tem um irmãozinho aqui na igreja que ele é uma bênção, sabe, ele dá um dízimo alto aqui, só que ele é chegado numa jogatina, ele é viciado, e assim, pastor, a gente tem que tratar ele bem, né, tem que cuidar, a gente sabe que Deus ensina, né, mas não constrange ele em público não, senão ele vai ficar chateado, se ele for embora, vai fazer falta, aí o pastor já ficou meio assim, né, e aí ele continuou contando a história é real. E aí depois ele andando, uma outra pessoa puxou ele de canto assim, falou, pastor, olha, não prega também sobre tal assunto não, eu vi o irmãozinho falando ali, mas se o senhor puder não tocar muito no assunto assim de tal coisa, eu não lembro agora os temas que foram sendo citados, mas de tal assunto, porque tem uma galera aqui na igreja que tem dificuldade com isso, e sabe como é, né, pastor? Se todo mundo se ficar chateado e for embora, a igreja vai esvaziar, vai ficar difícil o negócio, e aí eu sei que mais umas 2, 3 pessoas abordaram ele para ir falando coisa. E aí ele subiu para pregar. Aí ele teve coragem, eu tirei o chapéu para ele. Diz ele na história dele, que ele subiu no púlpito, e aí ele virou e falou assim, irmãos, eu não sei o que eu prego. Aí o pessoal ficou assim, porque ele falou assim, ó, quando eu entrei aqui, me desculpa falar, eu fui abordado por algumas pessoas que viraram para mim e falaram para eu não falar disso, para não falar daquilo outro, porque senão ia desagradar. Então, assim, eu não sei o que eu falo, Aí, o Hernandes Dias Lopes é o autor dessa história aí. Ele falou que um irmão lá no fundo da igreja, corajoso também, esse aqui eu diria até que corajoso até negativamente, levantou a mão ali, e aí ele virou o Willi e falou assim, pastor, pode pregar contra judeu, que aqui não tem nenhum, não vai desagradar ninguém. O propósito do púlpito não é passar a mão no nosso ego. O propósito do púlpito não é trazer aqui uma palavra que não vá gerar constrangimento para nós. O propósito do púlpito não é abordar temas que não vão gerar incômodo na nossa vida, porque uma das funções da palavra de Deus, quando ela é aberta e lida, é confrontar o pecador, é confrontar aquele que está lendo ou ouvindo a palavra, e também aquele que prega. E o púlpito não pode ter tabu. Então, em nome de Jesus, que todo assunto que for trago aqui baseado na palavra de Deus, nós possamos receber de coração aberto em nome de Jesus, amém? Mesmo que confronte, quando confronta é maravilhoso, sempre confronta e sempre tem que confrontar. E uma última coisa para a gente fechar sobre púlpito rico, é que um púlpito rico, ele vai confrontar, mas ele também vai consolar e edificar. O propósito da palavra ensinada não é ser moralista, não é só atacar, acusar. O propósito do confronto que fere a nossa carne é trazer edificação para a nossa vida. Toda palavra que vier aqui sobre nós, que a gente possa entender, Senhor, dura é essa palavra, confrontadora é essa palavra, mas Senhor, eu entendo, como a gente cantou aqui, é para o meu bem, em nome de Jesus. Que a gente nunca possa ficar contrariado com o mensageiro, aquele que traz a palavra, se ela é pregada com fidelidade. Outra coisa é se alguém falar uma heresia, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Se a palavra é com fidelidade,
baseada na palavra de Deus, mesmo que ela te machuque na carne, entenda, é Deus cuidando de nós. Riqueza no púlpito traz isso para a nossa vida, e que nunca falte riqueza no púlpito da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas não é só isso que Deus quer que a gente viva. O propósito da igreja também é, segundo ponto da mensagem, mesa rica. Mesa rica. E aí, chamo você para ler comigo o versículo número 1, vamos lá? Versículo número 1, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí, versículo 3, vem comigo, versículo 3. Por isso, irmãos, os apóstolos agora dizendo, né? Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço na mesa. Versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Perceba aqui uma coisa, Ana, quando há riqueza no púlpito da igreja, a mesa é fortalecida. Só que, antes de fortalecer a mesa, precisamos entender também, Márcia, a mesa precisa ser valorizada em primeiro lugar. Precisamos valorizar a mesa. E para você entender esse ensinamento, rapidinho volto com você a algumas casas aqui. No Antigo Testamento, o centro de um lar, de um israelita, era a mesa. Você sabia dessa? O centro da casa de um judeu era a mesa. Toda a casa era organizada, tendo a mesa como ponto principal da casa. E aí, isso diz muito. Uma vez eu vi uma pessoa, um arquiteto inclusive, pregando algo sobre isso aqui, ensinando isso daqui, e aí ela falou o seguinte: você percebe o que é valorizado no lugar, quando você percebe também qual é a principal mobília daquele lugar. E o judeu tinha a mesa como lugar central da casa. E aí então, Celinha, se você vai na casa de um judeu daqueles dias, você chega e o que mais vai saltar aos seus olhos é a mesa. Porque na mesa, filhos eram educados, a família se reunia, o alimento era compartilhado, era dado, era ao redor da mesa que as correções eram feitas, era ao redor da mesa. Uma família sentar para comer era o principal evento do dia numa família israelita daqueles dias. A mesa é o centro da casa. Mesa aponta para a comunhão, para relacionamento olho no olho, para relacionamento que gera crescimento verdadeiro. E nós também prezamos e oramos por uma mesa rica nesse lugar, em nome de Jesus. Que não falte mesa para nós aqui nesse lugar. Só que uma coisa que tem me preocupado muito, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos sobre isso, é que a gente vive um tempo onde as igrejas, de uma maneira geral, têm sofrido com uma tentação muito forte, que é de confundir o testemunho do evangelho com técnicas de marketing. A gente percebe por aí algumas coisas que vão entrando, e que se a gente não tomar cuidado, vai tomando o lugar de coisas que não deveriam ser substituídas. Eu já falei aqui recentemente, pregações que viraram palestras de autoajuda, né? Testemunho da palavra que virou ali estratégia de marketing. E essa semana eu vi uma postagem que eu estou custando acreditar que seja verdadeira, e isso é motivo de muito temor e oração de todos nós, independente de já termos visto isso ou não, mas até técnicas envolvendo inteligência artificial em câmeras tem sido utilizada para tentar identificar o perfil da fisionomia das pessoas, para tentar adequar um tipo de mensagem para o perfil das pessoas que estão presentes. É a tecnologia sendo usada para manipulação, a palavra é essa, manipular as emoções das pessoas. E isso é muito complicado, porque no meio dessa cultura toda que a gente vê e vive por aí, nós temos visto algo que eu chamo aqui de trocar a cultura da mesa pela cultura
de balcão. Cultura de mesa tem dado lugar a uma cultura de balcão. As igrejas não podem permitir que o relacionamento, que a mesa, seja substituída por um balcão onde eu consumo a fé ao invés de vivê-la. Muitas pessoas têm sido enganadas nessa geração por abordagens que não têm ensinado elas a servir, não têm ensinado elas a se relacionar, a caminhar em santidade com outras pessoas, mas têm ensinado elas a ir para um lugar confortável, bonito, bacana, para consumir um produto religioso, para sentar ali, ser agradado, ser emocionado, ir embora para casa e não fazer mais nada. Isso é perigoso. A mesa tem dado lugar ao balcão, e a gente não pode aceitar que isso aconteça aqui em nosso meio também. E para isso não acontecer, precisamos valorizar a cultura de mesa nesse lugar. Precisamos valorizar e entender, não estamos aqui para consumir fé, não estamos aqui para um entretenimento religioso, estamos aqui para ser tratado pelo Senhor, para crescermos em santidade, para caminharmos ao lado de pessoas que vão nos aconselhar, que vão nos conhecer, que vão nos ensinar. Eu vou chegar nesse lugar e eu vou entender, aqui eu estou para servir, aqui eu estou para abençoar a vida de alguém, mesmo que não seja num ministério, mas eu estou aprendendo para servir na minha casa, eu estou aprendendo para servir no meu trabalho, eu estou aprendendo para servir nesse tempo que eu vivo. Agora, quando eu viro consumidor da fé, eu encho o meu coração, eu encho a minha vida, e ao invés de me moldar para servir, eu sou moldado para ser agradado o tempo inteiro. É uma mentalidade que está voltada e centrada no agrado, e isso é perigoso demais. A mentalidade de balcão está voltada para o conforto, estamos buscando conforto. E uma outra coisa, a mentalidade de balcão não edifica um corpo unificado, ele edifica sim, ele isola na verdade, membros que buscam seus próprios interesses. A cultura de balcão, ela destrói a igreja de dentro para fora. Por isso eu destaco aqui nessa palavra também, a cultura de mesa nos ensina a servir. Não somos consumidores da fé, somos discípulos instruídos, ensinados para servir essa geração, para mostrarmos a esse mundo que há um Deus que é vivo, que age e que faz milagres nesses dias também, capaz de salvar, purificar e santificar todas as pessoas. Deus não instituiu balcão, Deus instituiu mesa. Jesus, quando ministra a última ceia, ele não faz num balcão, ele faz numa mesa. Numa mesa, um mesmo pão é dividido e entregue para todos que estão ali. No balcão eu vou até ele e eu quero o pão que me agrada, o pão que eu gosto mais. A diferença entre balcão e mesa é muito grande. Só que quando a gente fala de mesa também, a gente precisa entender que a mesa nesse tempo que a gente está vivendo, precisa de homens e mulheres que guardem ela, homens e mulheres que protejam ela, que eu chamo aqui de guardiões da mesa. E aí quando a gente vê o versículo número 1 que a gente leu aqui, vai nos mostrar que a mesa estava sob ataque. Qual era o ataque que estava sendo lançada contra a mesa na igreja de Jerusalém? A murmuração. A murmuração estava atacando. Quando a gente lê o versículo número 1, a igreja estava trincando, porque algumas pessoas começaram a olhar e a dizer o seguinte: não estamos sendo cuidados na mesa como deveríamos, estão tendo preferência, estão servindo melhor as viúvas dos hebreus do que a viúva dos gregos, e a mesa estava sob ataque, tanto é que a mesa correu risco de acabar, mas a postura dos apóstolos, no versículo número 3, é preciosa para a IMEFRE hoje, para a igreja brasileira hoje, para a igreja do Senhor hoje.
Os apóstolos olharam para o ataque que vinha sobre a mesa e eles disseram: levantem 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens de boa reputação, homens fiéis ao Senhor, para que eles sirvam a mesa, para que a mesa não acabe, para que a mesa possa ser guardada. Eles se portaram como guardiões, Gabi, da mesa. Nós precisamos entender também nesse tempo o valor disso. Quem tem compromisso com a mesa é chamado a zelar por ela. Vou repetir essa expressão para você gravar. Quem tem compromisso com a mesa do Senhor é chamado a zelar por ela. Irmã Lourdes, o que isso significa? Quem entende o valor do relacionamento da igreja, quem entende o valor da comunhão e da unidade do corpo de Cristo, deve ser também um guardião dessa comunhão. Tudo aquilo que vem contra a unidade da igreja, tudo aquilo que vem contra a mesa, que gera serviço, que gera comunhão, que gera fortalecimento, nós como guardiões dessa mesa do Senhor aqui nesse lugar, devemos nos posicionar e dizer: não vamos permitir que a mesa seja destruída. Se necessário for, a gente fortalece, a gente levanta mais pessoas, a gente capacita mais pessoas, a gente faz o que tem que fazer, mas a mesa não será destruída. Ninguém vai caminhar isoladamente, ninguém vai caminhar passando qualquer tipo de necessidade. Enquanto estivermos aqui, quando a mesa precisar ser fortalecida, não vamos abandonar a mesa, vamos fortalecer a mesa para que a gente possa continuar vivendo nesse ambiente. Não vamos abrir mão de relacionamento. E eu trago aqui uma palavra especialmente para você, independente do lugar onde você congrega, porque tem visitantes também aqui nessa manhã. Não permita que a decepção te afaste da mesa na sua igreja. Não permita, porque foi isso que aconteceu aqui. Os gregos olharam Leandro e disseram: as mulheres dos judeus estão sendo mais bem cuidadas do que as nossas. Qual que era a tentação aqui, Conceição? Vamos embora, essa mesa não está nos atendendo. Isolamento. Agora, quando na igreja, na comunidade, no corpo, tem gente, Patrícia, que entende o valor da mesa, eles agem rápido e com sabedoria. Espera aí, não. Eles não atacaram os gregos. Você reparou isso no texto? Eles não vieram ali e começaram a conversar aqui, Odaléia, dizendo assim: pô, esses gregos também reclamam de tudo, né? Eles não fizeram isso. Eles não partiram para acirrar os ânimos que já estavam ali acirrados, acirraram ainda mais, não jogaram mais lenha na fogueira. Eles tiveram uma visão espiritual sábia ali, Tiago. Eles tiveram uma visão sábia ali, Júlio. Espera aí, vamos agir para que eles possam ser atendidos, e esses aqui também continuem, porque a mesa é inegociável. A decepção não pode destruir a mesa na sua vida. Pastor, eu me machuquei na igreja, eu me machuquei com pessoas que eu amava, pastor, eu tive decepção, quem tinha que cuidar de mim não cuidou, e eu acho que a coisa não saiu como deveria. Eu não conheço o teu caso, eu não sei o que aconteceu, mas entenda isso: para discípulos de Jesus Cristo, a mesa não é negociável, não é. A mesa não é uma opção, a mesa é parte da nossa vida. Parte da nossa vida, que o Senhor trate isso no nosso coração e nos fortaleça em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero destacar aqui sobre a mesa, para a gente orar encerrando, é que os guardiões da mesa são servos. Os guardiões da mesa são servos. Isso aqui é lindo, irmã Beth, isso aqui é lindo. Os discípulos que foram levantados ali para servir as mesas, Duda, eram chamados de diáconos. E o diácono, a palavra diácono, significa servo, servo. O diácono é alguém que trabalha, é alguém que serve. Só que o interessante, Carla, o interessante, Fernanda, é que o servo, diácono, ele serve, William, para o benefício do outro. Ele faz alguma coisa, pensando, Andréia,
no benefício da outra pessoa. O trabalhador remunerado, o profissional, e aí a gente pode contrastar aqui, o profissional, ele trabalha, é claro, para cooperar com a empresa dele, mas o objetivo dele é receber o salário e pôr o alimento na mesa no final ali, no começo de cada mês, receber ali o seu salário. Só que o diácono, o servo, o guardião da mesa, tudo que ele faz, Marcos, tudo que ele faz, Romildo, tudo que ele faz, igreja do Senhor, ele faz pensando naquele que ele está servindo. Ele será edificado. Então, quando eu preparo um estudo, quando eu preparo um encontro, quando eu preparo uma palavra, quando eu preparo uma programação, quando eu preparo um ornamento, quando eu preparo um vídeo para o YouTube, quando eu preparo qualquer coisa que seja, que coopera com essa missão, uma dança, um teatro, eu não penso em vou mostrar como eu sou bom, vou mostrar como eu sei, vou mostrar como que eu sou brabo. Não, eu vou ir lá para aquele lugar, fazer o que eu tenho que fazer, e Senhor, que as vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Esse é o nosso maior objetivo. A gente não faz pensando na gente, a gente faz pensando naquele que a gente está servindo. Eu quero que eles entendam, eu quero que eles recebam, eu quero que eles sejam tocados pelo Senhor. Eu vou orar por isso, eu vou clamar por isso, eu vou jejuar por isso. Que o Senhor cresça, que eu diminua e que os meus irmãos sejam edificados. Aleluia! O guardião da mesa é esse servo aqui. E esse servo está longe de ser um consumidor, é ou não é verdade? O consumidor quer ser agradado. O servo só quer agradar o seu Senhor. Só isso. Se vai ter multidão, se não vai ter. Se vai ter aplauso, se não vai ter. Se vai ser para pouca gente, se vai ser para muita. Independente de qualquer coisa. O coração do servo, do guardião da mesa, está aos pés do seu Senhor. E é isso que importa. A gente se cansa, a gente fica exausto, a gente fica no final do dia ali, sabe, moído, depois de um dia de serviço, depois de um encontro de casais, depois de uma aula de escola dominical, depois de uma célula, a gente volta para casa cansado, mas a gente volta, Leda, feliz de saber, Senhor, teu nome foi glorificado, glória a Deus por isso. Meus irmãos foram abençoados. O guardião da mesa preza por isso. É assim que os guardiões da mesa servem. E isso vai moldando também a cultura de uma igreja. Então, amados, a gente vai orar e eu quero fechar com um último ensinamento aqui para todo mundo. Independente da sua idade, independente do seu momento de vida, você faz parte disso tudo que eu falei aqui. A riqueza no púlpito passa por você também. E a riqueza na mesa também passa por você. Vamos ficar de pé para a gente poder orar?